Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Residente. Eu sou a Jéssica Nobre e hoje a gente está com um convidado muito especial. Gustavo, muito obrigada por aceitar o convite. Obrigado, Jéssica. Estou muito feliz de estar participando. Agradeço o convite em primeiro lugar. Queria me apresentar um pouquinho, né? Claro, por Meu favor, nome é Jéssica. Gustavo, sou médico psiquiatra, fiz faculdade na Santa Casa de São Paulo aqui de 2013 a 2018. Fiz a residência em psiquiatria também na Santa Casa e acabei de concluir minha pós-graduação aí em psiquiatria forense lá no HC. Agora terminando agora no fim do ano e estou super feliz de ter mais espaço para falar aí sobre minha especialidade, falar um pouquinho com um público um pouquinho maior aí. Não, a gente tá louco para ouvir, conhecer um pouco mais da especialidade. Você vai contar tudo pra gente como é a residência na Santa Casa. E vamos começar com o que te motivou a escolher psiquiatria, né? De tantas áreas da medicina, como foi esse processo? Assim, foi um processo um pouco difícil, na verdade, porque quando eu entrei na faculdade, eu acho que a gente tinha muito aquela ideia do médico que colocava a mão na massa, que fazia procedimentos e que resolvia as coisas assim, mais numa pegada mais cirúrgica, ortopédica, não sei, tanto que eu cheguei no último ano da faculdade ainda indeciso, né? Frequentei bastante aí durante a faculdade ligas de cirurgia, frequentava centro cirúrgico, grupos de cirurgia de estudo, tal, não sei o quê, até que eu vi que não era muito para mim, e a psiquiatria sempre falou um pouco mais pelo interesse que eu tinha, assim, era uma área que eu tinha muita dúvida, que eu não tinha muito conhecimento, né? Na minha época também, nem faz tanto tempo assim, mas a faculdade não falava tanto sobre psiquiatria como se fala hoje, e era uma coisa que me gerava muito interesse. E aí, quando eu vi que meu caminho nas áreas cirúrgicas não estava tão legal para ser percorrido, assim, eu fui atrás da psiquiatria, que foi o que me guiou um pouco mais, e aí acabei fazendo, gostando e ficando, e hoje, pô, dá para dizer que eu sou super realizado aí de ser um especialista da área aí. Que bom. Teve alguma coisa que te fez bater o martelo em psiquiatria? Teve. Eu acho que foi uma vivência que a gente teve no terceiro ano da faculdade, né? Assim, a gente tinha o estágio de psiquiatria e a gente rodava numa enfermaria psiquiátrica, né? Que ficava um pouco fora do hospital, dali do campus da faculdade, e era um estágio mais externo, assim. E aí eu pude ver a diferença, né? O comparativo ali do hospital clínico, do hospital psiquiátrico, e aí conversar com os pacientes, assim, e ver que as demandas eram outras, as angústias eram outras, e aquilo me deixou, assim, bem deslumbrado, na verdade. Assim, foi uma coisa que eu falei, nossa, isso é legal, eu gostei de ver, né? Eu achei interessante, é algo que não me incomodaria, que eu ficaria feliz em continuar estudando para entender um pouco melhor. Agora, pensando em você na faculdade, o que você acha que você podia, que alguém, né, que tá em casa, pode fazer para ter um contato melhor com a área, para conhecer um pouco melhor a área, para realmente sentir o que é psiquiatria, que você falou que você não tinha tanto contato durante a graduação. Hoje eu acho que as coisas mudaram um pouquinho, né? Hoje, ainda bem, eu fico feliz por isso, se fala mais de psiquiatria e saúde mental na faculdade, se fala também em atenção primária, mas eu acho que a ideia mesmo é fazer, se as pessoas têm interesse na área, é com que ela participe de ligas acadêmicas, de centros de discussão, né, de rodas de discussão, e que eu acho que a maioria dos serviços, a maioria dos cursos aí tem essa opção. E lógico que se for o caso de não ter, procurar em algum outro lugar. Eu acho que quem fala psiquiatria, quem fala sobre psiquiatria, adora falar isso, né? Assim, então, se a gente tiver mais oportunidade, mais ouvidos para ouvirem a gente fica cada vez mais contente, assim. Eu acho que é um campo que tem bastante procura e bastante interesse das pessoas em divulgar, assim. E como é que eram as suas expectativas em entrar em psiquiatria e como foi a realidade quando você finalmente entrou? Tá. As expectativas era mais nessa questão do conhecimento, né, do entendimento, e também que mudasse, que virasse uma chavinha, né? Porque a gente ficava muito com a impressão na faculdade, não sei como está sendo hoje em dia, mas eu acho que é parecido, assim, de que a psiquiatria não tinha muita resolutividade, né? Assim, que a gente fica muito com a sensação de que, a gente só contorna uma situação, a gente cria uma melhora temporária, mas que, na verdade, nunca o paciente que trata com a psiquiatria vai ter uma alta, ou vai ter uma melhora, ou vai poder se livrar de medicações, ou coisa do tipo. E aí, a ideia era tentar entender um pouco melhor por que se achava isso, né? Então não é uma realidade. Não, Não, longe não é. Porque disso. eu tenho um pouco desse preconceito. A gente estava conversando antes. A gente tem esse preconceito que, eu pelo menos,
que a psiquiatria, você tem uma demora na progressão do paciente, é uma coisa um pouco menos resolutiva, ou então você dá ao paciente só medicamentalizar, né? Mas aí, então não é verdade. Não, assim, é claro que é um processo um pouco mais devagar que, por exemplo, outras especialidades, que outros tipos de tratamento, mas é uma coisa que tem uma resolutividade legal. Às vezes eu costumo sempre usar a analogia com os meus alunos, com os meus residentes, que eu falo que a gente às vezes fica trocando o pneu do carro com ele andando, o tempo todo, assim, né? E aí a gente vai se adaptando, a gente pega um pouquinho do que melhorou aqui com uma conduta X, tenta agregar com uma conduta Y, e isso é o que a gente vai vendo a melhora e assim, é uma coisa que dá muita satisfação. Quando você vê que é possível você atingir uma melhora, é possível trazer mais qualidade de vida, isso é um lado muito gratificante que a psiquiatria traz pra gente, que às vezes a gente não tem essa percepção quando a gente não tá tão inserido nesse meio, assim. E quais foram as coisas, assim, que te surpreenderam, que você não esperava quando você entrou na residência, o que você simplesmente não sabia? Em como é difícil lidar com questões de saúde mental, assim, né? Eu acho que a gente fica muito preocupado, né? E como que os problemas dos outros, as queixas dos outros, as angústias dos outros vão se manifestar na gente e como a gente vai vendo que a gente vai sentindo, a gente vai se sensibilizando, mas ao mesmo tempo vendo aprendendo com os próprios pacientes, né? O como que um paciente conseguiu lidar com alguma questão, o quanto a gente consegue transportar isso para um outro paciente, quanto que a gente consegue interagir, procurar pontos em comum para tentar ajudar as pessoas, né? Eu acho que é muito engraçado, assim, não engraçado, mas mais curioso, como pessoas com repertórios culturais, repertórios de vivência muito diferentes, eles acabam tendo uma manifestação parecida de sintomas, né? Eu acho que é aí que escapa um pouco daquela ideia já um pouco ultrapassada de que a psiquiatria é só excesso de sensibilidade, aí o pessoal um pouco mais old school aí fala, é uma frescura, o pessoal não tem essa sensibilidade, porque assim, como é que você justifica que uma pessoa que está lá que morou fora do país há anos tem os mesmos sintomas de uma pessoa que, sei lá, nunca saiu ali da própria região, tal, e são coisas confluentes. Então, aí que entra no ponto assim, pô, isso aí é um diagnóstico, é um transtorno mesmo, não é só um sentimento exacerbado, assim. E me conta um pouco, como é a rotina, como é a vida de um psiquiatra? Ah, aí eu vou me enrolar um pouquinho, eu acho, porque assim, tem muita coisa para fazer, né? Eu acho que todas as outras especialidades têm essa vivência de que, pô, você tem N possibilidades na psiquiatria também, né? Essencialmente, a psiquiatria é ambulatorial. Né? Eu acho que é atendimento, seja em um serviço, seja no consultório, de consultas de preferência agendadas, uma rotina um pouquinho mais engessada. Não tem aquela coisa do te ligarem no meio da madrugada, doutor, é uma emergência, Isso é uma você coisa precisa estar importante, né? aqui agora, né? Eu acho que vai muito da área de desejo de atuação da pessoa que faz psiquiatria. Lógico que tem como você se enfiar em um ambiente que as pessoas vão te ligar de madrugada e vão pedir seu acolhimento, vão pedir ajuda aí nesses horários um pouco menos oportunos, do meu ponto de vista, mas tem espaço para isso também, né? E tem também a parte da psiquiatria hospitalar, tem a parte de internação, tem parte de cuidados intermediários que, se a gente for vendo comparativamente, por exemplo, com especialidades clínicas, especialidades cirúrgicas, são coisas parecidas também. Por exemplo, a gente tem, sei lá, a gente pega uma UTI, por exemplo, uma UTI clínica, né? O que seria análogo na psiquiatria? Pô, seria o paciente na internação, né? Um paciente que fica restrito ali a um ambiente hospitalar. E aí a gente precisa tomar algumas condutas um pouco mais restritivas com o paciente, ele fica grave em determinados aspectos, né? E aí a gente fala assim, pô, e se a gente pegar uma enfermaria de hospital clínico, como é que é na psiquiatria? Pô, aí tem um pouco mais de liberdade, pode ser dentro do hospital, pode ser um ambiente de um hospital dia que o paciente vai e volta, temos unidades de atendimento básico, temos os CAPs hoje para atendimento ambulatorial, temos atendimentos de urgência e emergência, assim, dá para fazer comparativo com quase tudo. Então, assim, eu falo que majoritariamente acaba sendo uma rotina mais ambulatorial, mas tem muito campo para se trabalhar assim em hospitais, em outros ambientes, que dá para você também querer vivenciar um pouco, né? O que você vê o pessoal terminando psiquiatria e fazendo o quê? Indo para o ambulatório mesmo? Quais são os caminhos que são mais comuns e tem aqueles diferentes que, nossa, só descobri agora?
Ah, acho que eu vejo mais o pessoal querendo atender em ambulatórios mesmo, né? Assim, seja no próprio consultório, seja no campo de vinculado a algum serviço, né? Assim, trabalhando para algum hospital ou fazendo um serviço ambulatorial de algumas clínicas que oferecem por aí. Mas eu vejo também uma coisa que um campo que está crescendo bastante, que eu acho super legal, é o campo da psiquiatria hospitalar. Né? É você pegar pacientes com outras demandas, seja no próprio hospital clínico, e que podem ter um acompanhamento em conjunto com o psiquiatra, e isso tem sido bem positivo. Assim. Eu acho que é um campo que está começando a ser mais abrangente, os hospitais clínicos eles estão pedindo a presença do psiquiatra, e eu acho que é uma coisa que é É um lugar legal de importante, se né? trabalhar. Assim. Sim, é sempre importante. O paciente tem várias coisas que a gente pode tratar junto, né? E assim, o paciente que tem alguma que está com alguma incapacidade, que está um pouquinho debilitado, que não pode ir até o ambulatório, passar numa consulta, apesar de que o online facilita bastante também, né? Mas o paciente que está internado lá, por exemplo, pô, ficou 30, 40 dias internado tratando alguma comorbidade X, né? Pô, é lógico que ele vai ficar angustiado, lógico que ele vai ficar cansado, desgastado. Ter um psiquiatra ali para não só perguntar como é que ele tá, assim, tipo, se dói aqui, se dói ali, se os sinais vitais mexeram ou não, mas ter uma conversa tipo assim, pô, como é que você está se sentindo? Tá legal? Como é que está sendo a internação? Eu acho que isso está sendo muito bem visto, ainda mais que a gente fala de uma medicina mais humanizada. Acho que a psiquiatria tem um pouco dessa sensibilidade, às vezes que, não vou dizer que falta nas outras especialidades, mas que às vezes num ambiente de mais correria, às vezes acaba passando um pouco batido, assim. Eu também tenho preconceito de que o psiquiatra ele tem realmente esse olhar mais humanitário, porque as questões que você vai tratar não é uma coisa que você consegue ver no exame de imagem ou no exame laboratorial. Então, querendo ou não, isso acaba exigindo um olhar mais para o ser humano, não só para o paciente ou para aquela condição, né? Uhum. Acho que esse estereótipo é verdade, né? Assim, eu acho que esse lado mais humanizado, ele é inerente a qualquer médico, né? Eu acho que todo mundo, acho que cada vez mais também deveria aprender a exercer essa medicina um pouco mais humanizada, e eu fico feliz que isso vem sendo ensinado também, Sim. né? É só uma questão de adesão. Eu entendo que a gente está acostumado também com especialidades mais objetivas, especialidades menos objetivas. Não estou entrando em mérito nem em demérito disso, mas às vezes você ter um viés mais humanizado, você pegar um tempinho um pouquinho maior para explicar para o paciente, as coisas faz uma diferença muito significativa no tratamento, e é isso que eu vejo também o que a psiquiatria pode ensinar para as outras especialidades nesse sentido. Lógico que a gente tem muito a aprender com as outras especialidades também. Agora, pensando um pouco no mercado de trabalho, assim, depois que você terminou a residência e especialização, como é? Porque eu imagino que seja um mercado muito bom, né? Porque o pessoal fala que essa é a geração dos problemas psiquiátricos, da medicamentalização. Como você acha? Qual que é a sua opinião sobre isso? É um mercado de trabalho com bastante espaço, né? Assim, a gente vê cada vez mais pelos relatórios, pelas relações candidato-vaga, que a psiquiatria é uma especialidade mais requisitada também nos concursos, nas provas de residência, né? E isso é um sinal porque se fala cada vez mais em saúde mental, né? Assim, em promover saúde mental. Às vezes eu brinco com os meus colegas de outras especialidades, eu falo assim, muitas coisas clínicas e cirúrgicas já estão bem resolvidas, né? Já estão bem encaminhadas. Já tem Então, até protocolos, né? então as pessoas estão tendo espaço para olhar para a saúde mental. E hoje em dia, ainda bem, eu falo, se fala cada vez mais em saúde mental e as pessoas estão descobrindo que dá para melhorar a qualidade de vida cuidando da saúde mental, né? Então, assim, o campo de trabalho é bem vasto, né? Tem muitos lugares para se trabalhar, tem muitas pessoas que estão precisando, né? Hoje a gente fala estatisticamente que os transtornos de saúde mental são cada vez mais frequentes. A ansiedade, a gente fala que está acometendo cerca de 1/3 da população mundial. Episódios depressivos, 1/4, por exemplo. E esse é um número que, conforme a gente for refinando nossas ferramentas diagnósticas também, tende a ser um pouco mais preciso, um pouco mais objetivo. Então, assim, pessoas precisando de auxílio tem. E eu acho que a tendência é que as pessoas também, sentindo-se mais confortáveis em falar sobre esse tipo de assunto, sobre esse tipo de demanda, vão conseguir ser mais ajudadas aí. Agora, pensando um pouco nos critérios que você usou para fazer a Santa Casa, além de você já ser aluno da casa, quais foram os critérios que você usou para escolher a especialização na Santa Casa? Assim,
A gente, falando em Santa Casa, né? Aí eu viro meio... Não, mas aqui é para você fazer a propaganda, é a sua residência. Assim, eu tenho uma relação de agora, são 12 anos com a Santa Casa, né? Desde aluno, 6 anos, 3 anos de residência e agora como preceptor, né? A gente cria uma relação de amor e ódio aí com a faculdade que a gente quer faz, saber tudo, né? pode falar tudo. Não, assim, é um hospital de grande reputação. Eu contei para você antes da gente que, assim, eu sempre morei ali perto da Santa Casa, então eu sempre passei ali perto. Não tenho médicos na família, mas então minhas referências eram ali perto da Santa Casa. Então, assim, e é o desejo de ver aquilo melhorar, né? Assim, eu acho que é uma coisa que passou muito durante minha época de residência, uma fase de muita incerteza ali na Santa Casa. Não sei se o pessoal que escuta a gente sabe que a gente passou por uma transição de estar num hospital de psiquiatria, depois não estar mais vinculado a esse serviço e aí achar outro serviço para cobrir essa demanda para os residentes. Passou-se um risco de até a residência fechar, mas que agora está muito bem estabilizada e a residência está super organizada. E aí eu desejo de ver isso dando certo. Né? Assim, a gente tem um carinho muito grande pela casa nossa, assim, né? E eu acho que ver aquilo se desenrolando e ver saindo profissionais de qualidade de lá é super gratificante também. Escolher a Santa Casa foi mais no sentido de continuidade também, né? A gente sabe que é um serviço que tem muito renome, que tem muita tradição. Então, assim, eu acabei escolhendo a Santa Casa também por ser a que eu consegui ter um desempenho melhor aí na prova também e pelo desejo de ter essa continuidade. Agora, pensando nos benefícios da residência, assim, tipo, tá com um hospital psiquiátrico, qual é o perfil de paciente da Santa Casa? Agora a residência ela tá um pouco dividida. Acho que isso é uma tendência que está acontecendo com residências de psiquiatria em geral, né? Assim, você vai procurando serviços que recebam os residentes e que eles possam executar as diversas áreas da psiquiatria. Por exemplo, lá dentro do Hospital da Santa Casa, por exemplo, tem a parte ambulatorial. A parte ambulatorial e a parte de enfermaria clínica, né? Aí roda no estágio de urgências, que é pronto-socorro. E aí, por exemplo, a gente precisava de uma enfermaria psiquiátrica. Aí fechou-se um convênio ali com o Hospital do Mandaqui, que tem ali o PAI da Zona Norte. Não sei se você já ouviu falar desse serviço. Não, mas pode explicar. É uma enfermaria exclusivamente psiquiátrica, né? Que aí é um serviço super interessante. Agora os residentes fazem o estágio de enfermaria lá, que aí eles vão ver a internação exclusivamente psiquiátrica, por exemplo. Então, dá para passar por todas essas partes, assim, né? É uma enfermaria, por exemplo, exclusivamente psiquiátrica. Aí tem a parte da enfermaria clínica com comorbidades psiquiátricas. Aí tem estágio, por exemplo, de pronto-socorro lá na Santa Casa também, que a gente faz a retaguarda psiquiátrica do pronto-socorro. Vê aí mais a parte de urgências e emergências que a gente falou lá no comecinho, né? Que a parte dos horários mais ingratos, assim, das coisas um pouco mais pé no peito, assim, por assim dizer. Tem a parte ambulatorial, tem a parte de psicoterapia. Então, assim, é uma residência bem... que está bem estruturada, no meu ponto de vista, assim. Isso é um ponto bem positivo, né? Sim. Agora, a vida do residente de psiquiatria na Santa Casa, você conseguia conciliar com outras coisas da sua vida, dar plantão fora, se a pessoa precisa dar plantão para sobreviver ou tem outras coisas na vida, como é esse manejo? É uma residência que é um pouco mais sossegada, comparativamente falando em carga horária com Respeita 60 horas com outras semanais? especialidades. Assim, respeita. Acho que da minha época de residente, isso sempre foi bem respeitado, sempre rolou uma preocupação muito grande dos próprios preceptores, né? Assim, aí por conta disso a gente não tinha uma escala de plantão tão puxada, né? Hoje em dia também existem os plantões noturnos, plantões de fim de semana também que fazem parte principalmente do R1, né? Mas são coisas que permitem que você tenha uma vida de trabalho também fora da residência, né? No meu caso, particularmente, eu comecei a trabalhar mais pro final do R1, até para não encavalar um pouco as coisas. R1 sempre é mais pesado, né? Você tem que ter uma dedicação até aquele tempo de adaptação, né? Na rotina, tudo. E eu acho que é onde você vai acabar aprendendo aí o grosso da especialidade, né? Você vai pegar ali o conhecimento mais bruto e aí nos anos conseguintes você vai refinando isso um pouco mais, né? E aí o R1 é mais pauleira ali, cumprir mais horas de plantão, essas coisas. Só que aí você vai também começando a ter um pouco de bagagem, né? Chega ali no final do ano, você já consegue ter ideias de condutas que você pode dar por conta própria.
Lógico que você não dá, tá, gente? Sim, acho que tem que sempre um preceptor, mas você já vai tendo um pouco mais de autonomia, tendo um pouco mais de pensamento clínico, raciocínio crítico ali para definir as condutas, tipo assim, já chega com uma conduta um pouco mais sugestão sua, e isso permite que você se sinta confortável para trabalhar fora também, seja na parte clínica, na parte mais generalista, ou só na parte de psiquiatria também, que existe esse espaço para isso, né? Não sei dizer, assim, de outras residências, assim, 100%, porque não estive nelas, mas tive colegas que fizeram em outros lugares e traziam também essa mesma vivência, né? Assim, que a partir do final do R1 já tem uma condição de trabalhar já em psiquiatria também. Tem lugares que recebem esses residentes, que desejam que residentes façam essa parte de psiquiatria e tal. Então, é super aberto para isso, assim. Tem alguma divisão dos R's na Santa Casa? Tipo, R1 vai passar só em ambulatório, R2 vai passar na emergência. Tem. Assim, tem ambulatórios que são destinados a cada ano de residência. Por exemplo, no R1, se eu não me engano, você tem 3 meses que são de enfermaria, que aí é lá no Hospital do Mandaqui. Tem 3 meses de UBS, que você atende na saúde primária, né? Tem outros 3 meses que é só de ambulatórios, que é ali na parte da Santa Casa você atende ambulatórios que são divididos por temas, né, por assuntos específicos. Por exemplo, tem de transtornos de humor, aí tem transtornos do impulso, tem dor e depressão, são bem organizadinhos, assim, para que seja uma temática mais focada, né, nos dias que você tá lá. E os outros 3 meses, agora me faltou. Tudo bem. Aí no R2 você passa na parte de emergências psiquiátricas, né, que aí é o PS, que você fica ali um mês de vida um pouco bandida ali, que você fica assim 12 horas o tempo todo, é meio que um plantãozinho ali que você acaba dando numa parte mais horizontal. Você tem ambulatórios específicos de álcool e drogas e... Ai, agora me faltou de novo, acho que eu tô... Não, tudo bem, uma noção e já é são boa. ambulatórios um pouco mais separados nesse sentido, né? E o R3 fica com a parte de geriatria, com os estágios eletivos, que é para o pessoal ir mais atrás de alguma área de interesse, alguma parte que faltou, e com a parte e um retorno na saúde básica também. Tem uma volta para a UBS nesse terceiro ano de residência que você vai... Inclusive é na mesma UBS, né? Então é legal que você acaba tendo um contato com pacientes que você chegou a atender no passado, assim. É legal, né? Tem aquele fator de longitudinalidade, né, da atenção básica, é bem legal isso. E agora, eu quero ser especialista em psiquiatria. Existem outros caminhos além de fazer a residência? Existem, né? Apesar que eu sou um pouco crítico com essa questão. Já traga a sua crítica, o que a gente quer saber. Hoje em dia a gente está vendo cada vez mais pessoas que fazem pós-graduação em psiquiatria, né? E atendem como psiquiatras, né? Eu acho que isso é um pouco delicado de se fazer hoje em dia, porque, assim, a gente falou bastante agora sobre como está aumentando a demanda psiquiátrica, a demanda em saúde mental, né? E aí, o pós-graduando, ele não tem essa vivência tão grande que nem o residente de psiquiatria tem na área para poder manejar alguns casos um pouco mais complicados, né? É até interessante porque, assim, a demanda mercadológica, ela existe. Então, assim, os pós-graduandos também estão sendo procurados para atuar em serviços de psiquiatria, né? Mesmo sem ter toda essa vivência. Alguns se dão muito bem, lógico, assim, mas parece que acaba pervertendo um pouco essa questão da pós-graduação, sabe? O meu lado mais crítico vê que, por exemplo, a pós-graduação seria ideal para pessoas que fizeram alguma outra especialidade ou atuam numa área, por exemplo, um médico de saúde da família, por exemplo, para ele ter um entendimento um pouco maior dos pacientes de psiquiatria, não para ele atender exclusivamente com o psiquiatra. Eu acho que para você atuar aí nessas áreas que a gente conversou, seja de hospital, seja de CAPS, seja de saúde primária, eu acho que aí a residência é algo que é essencial. Aí, né? Então, basicamente, tem essas duas opções, né? Residência e pós. E pós-graduação, Agora, pensando, quando você formou, quais são os caminhos? Assim, existem as subs, você pode fazer a pós também que você fez, né? Em psiquiatria forense. Como são os caminhos depois da psiquiatria, se eu quiser me especializar mais? Legal. Assim, tem muitas possibilidades também, né? Existem aí os R+, de psiquiatria, que aí são
ainda um pouco restritos, eles ainda não contemplam algumas áreas. Tem o próprio R+, em forense, eu falei aí da pós-graduação, mas eu acabo fazendo pós-graduação também. Tem o R+, em forense, R+, em psiquiatria infantil, em psicoterapia também, que é um viés um pouco diferente só da neurobiologia e dos atendimentos aí um pouco mais objetivos, né? E as pós-graduações, né? Hoje em dia, falando em mercado, pela minha vivência, a residência em psiquiatria, ela já te coloca para trabalhar nessas outras áreas se você desejar, né? Hoje em dia não está sendo tão exigido do profissional formado em psiquiatria que ele tenha esse R+, por exemplo. A pessoa que vai atrás disso é porque ela está atrás de uma especialização um pouco mais aprofundada e também é uma demanda que eu acho que daqui a alguns anos ela vai existir, por exemplo, né? Acho que é uma tendência do mercado, né? A tendência do mercado da medicina. Por ser uma coisa um pouco mais... Como é que... Assim, não necessariamente mais nova, mas assim, recentemente a psiquiatria está crescendo, diferente de outras especializações um pouco mais antigas, cirurgia, clínica, enfim. Por exemplo, hoje no mercado de cirurgia, eu acho que hoje se você fica como um cirurgião geral, você vai até um certo ponto, né? Sim. E aí, para você se especializar mais, para você se aprofundar mais, se inserir em alguns serviços um pouco mais exigentes, por exemplo, eles meio que demandam essa subespecialidade, esse R+. Na psiquiatria ainda não existe tanto isso, mas é um caminho que eu acho que vai ser seguido em breve, até porque alguns locais que oferecem serviço de residência médica, como o HC, como a Unifesp, agora até a Santa Casa planeja também criar um R+ aí em psicoterapia, eles já estão vendo que está existindo essa demanda por uma subespecialização e estão criando para poder colocar os psiquiatras aí que desejam esse aprofundamento aí. Agora, tem alguma história, algum paciente que te marcou e que você gostaria de compartilhar, assim, para dar um pouco da essência da psiquiatria? Tem várias, eu acho. Assim, eu costumo brincar que às vezes eu saio com os meus amigos que não fizeram medicina, né? E eles ficam me perguntando, e aí, quem que você viu? Com quem que você conversou? O que paciente te trouxe? Eu acho que tem o lado também que a gente fica super, assim... a gente leva esses casos, às vezes, até para dar uma desafogada, mas tem os casos que marcam a gente de um jeito positivo, assim, né? E eu acho que o caso que mais me marcou de uma maneira positiva, agora parando para pensar, foi assim... Nossa, é até curioso eu falar isso, porque foi uma coisa que me deixou super assustado, né? Assim, eu comecei a residência, e aí 3 dias depois eu já estava dando plantão noturno, né? E aí, assim, super cru da vida, assim, você sabe, nunca tinha conversado um pouco sobre psiquiatria, sabia alguma coisinha ou outra, e você chega lá na porta de pronto-socorro, né? Aí a primeira paciente que eu atendi falou, doutor, eu vim porque eu tô com pensamentos de morte, eu tô querendo morrer, aí você tentando manter uma postura ali meio séria, só faltou eu ir correndo pro preceptor chorando, assim, com o olho desse tamanho, assim, meu Deus, doutor, ela falou que quer se matar, não sei o que, tipo, e aí meio que você vai vendo como você vai amadurecendo em relação a isso. É lógico que é uma coisa que é muito difícil de se ouvir, Sim. Né? Pô, abala emocionalmente uma pessoa vir expressando esse tipo de pensamento negativo, esse tipo de desejo... Não, e tá expressando pro médico, pra você, ou seja, ela quer que você te ajude. Isso é uma das grandes frustrações que eu tenho, porque chega um paciente psiquiátrico na UBS, por exemplo, ele me traz aquela queixa, eu me sinto tão incapacitada em frente àquilo, que, não sei, me dá um medinho, assim, sabe? Não, e assim... É apavorante. E até hoje assusta, tá? Isso que eu acho que é uma coisa... Passar. Não, assim, mas você vai criando recursos para saber lidar com isso. O meu primeiro recurso foi sair correndo pro meu chefe e assim, tipo, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu te entendo. Mas aí você vai entendendo que o quanto que a pessoa tá vulnerável naquele momento e o quanto ela, mesmo que seja essa coisa de depositar no médico, assim, a esperança de ajudar, o quanto que você, estando aí numa posição de saúde mental um pouco mais saudável que ela, você consegue fornecer de empatia, de cuidado, assim, e o quanto você consegue perceber e agir em relação a isso. Tem o lado farmacológico, que é super importante, mas o quanto que o acolhimento que ela está querendo ali naquele momento você pode trazer para ela. Às vezes, e aí foi muito curioso nesse sentido, porque a paciente veio, falou isso para mim, e aí eu fui conversar com o meu chefe, ele voltou e falou assim, Gustavo, conversa um pouco com ela, tenta entender um pouco melhor o que é esse pensamento, tal, não sei o quê. E foi muito curioso porque ela chegou e falou assim,
A gente conversou bastante, fiquei mais de 1 hora com ela na porta do pronto-socorro, os outros pacientes querendo me matar, assim, porque, pô, onde já se viu demorar tanto, assim, num pronto-socorro e tal. Sim. E aí ela falou assim, doutor, eu acho que o que eu precisava mesmo era vir conversar com alguém, acho que precisava tirar isso do meu peito, precisava entender o porquê que eu tava sentindo isso. E não fui nem eu que expliquei para ela. Acho que só o fato dela ir soltando as palavras aos poucos, indo pensando nisso, fez com que ela ficasse um pouco melhor. Ela falou, hoje eu vou dormir um pouco mais tranquilo. E isso me marcou muito, porque foi o primeiro, né? Assim, eu acho que é isso. A gente até também... Aí você vai puxando um, vai aparecendo os outros, assim, né? Até pensando nisso, nessa longitudinalidade, né? Do R1 pro R3. Cheguei a ver pacientes no meu R3 que eu tinha atendido lá no começo do R1, e aí você vê, assim, o seu próprio amadurecimento. Você olha para o seu prontuário e você fala, nossa, como é que eu não vi isso? Como é que eu não vi aquilo? Agora as coisas parecem que fazem muito mais sentido. E o pessoal lembra de você, o pessoal fala, doutor, você me atendeu lá atrás. O pessoal até brincava comigo, falava, você tinha até o cabelo mais preto e tal, não sei o quê, né? E aí Maldade. não tem problema não. Mas aí você vê como é que você amadurece, como é que dá para conduzir, dá para criar um ambiente de saúde mental legal, mesmo no atendimento básico, mesmo a gente entrando aí naqueles comentários meio sens como tipo, mas mesmo sendo um ambiente mais precário, mesmo sendo uma coisa que não tem uma estrutura adequada, mas a gente consegue agir ali, e isso marca bastante a gente. Pensando nas características e qualidades que uma pessoa tem que ter para ser um bom psiquiatra, o que você elegeria como importante para isso? Tanto para a pessoa aguentar a psiquiatria, que é uma residência, não só pela residência, mas é uma especialidade diferente das outras, né? Tem as suas particularidades, quanto com cuidado com o paciente. Eu acho que eu vou chover um pouco no molhado aqui, assim, mas assim... Não, mas vamos lá. Eu acho que todo mundo fala, tem que gostar do paciente, né? Assim, tem que ter esse desejo de querer ajudar o outro. Isso, eu acho que na classe médica de maneira geral, né? Nós, como médicos, a gente acaba fazendo medicina, Por no isso, fundo, né? por conta disso, Devia né? ser, né? E você saber aplicar isso, né? Nas suas condutas, nos seus atendimentos. Acho que psiquiatra um pouco tem que ter um pouco de capacidade de ouvir, sabe? Não é só deixar o paciente falar. É você entender e você mostrar para ele que você está prestando atenção nele. Isso é uma coisa que às vezes parece, mas é óbvio, né, Gustavo? Todo mundo tem que prestar atenção. Mas a gente sabe que ao longo do tempo, conforme as coisas vão passando, a gente tem uma tendência, até para se poupar, de dar uma distanciada, de ficar um pouco mais cascudo, mas eu acho que saber até o momento em que você tem que se abrir, em que você também tem que se mostrar um pouco vulnerável para o paciente, para ele entender que você está ali disposto a cuidar dele, nessa demanda psiquiátrica, por exemplo. Eu acho que essa é uma qualidade que é interessante. É bem importante mesmo. Acho que a gente falou quase tudo, né? Você Eu acho consegue que pensar sim. em alguma coisa que a gente não tenha falado que seja importante para quem tá em casa? Eu acho que aí só um pouco do meu relato mais bairrista aí, né? Eu acho que, psiquiatria... não tenho medo da psiquiatria. Psiquiatria é super interessante. Tem muita coisa que dá para aprender, que dá para estudar, que dá para refinar, e a gente tá nesse caminho, né? Eu tinha comentado com você que nós, como médicos, a gente gosta de ser muito objetivo e tem gente que fala, psiquiatria não é objetivo. Muito pelo contrário. A gente tenta ser objetivo, a gente está cada vez mais refinando nossas ferramentas, nossos métodos de avaliação para entrar nessa objetividade. Eu acho que é uma área que nem você falou, tem gente que gosta, tem gente que não gosta nem um pouco. Mas mesmo a pessoa que não gosta nem um pouco, não quer pensar um pouco nisso, que tem um pouquinho de espaço para escutar, porque é super interessante. E agora, querendo ou não, né? Vai cair na prova. Então, assim, acho que Já aproveita e comenta isso sobre a questão da prova. Agora, pela nova resolução do Ministério da Saúde, né? Algumas questões de saúde básica vão incluir conteúdos de psiquiatria. Então, mesmo o pessoal que achava que, nunca vou ter que pensar nisso, falar nisso, raciocinar sobre isso. Lamento de informar, mas agora vocês vão ter que ter um conhecimento aí. E quem sabe que isso sirva de estímulo para estudar um pouquinho mais a área, que é super interessante e é super gratificante também. Excelente. Agora um conselho para quem tem certeza que quer ser psiquiatra. Nasci para ser psiquiatra, Gustavo, não é meu caso, mas nasci para ser psiquiatra. Como eu faço para aproveitar e conhecer o máximo possível da especialidade e me desenvolver como uma pessoa que vai seguir essa especialidade no futuro? Assim, pensando, faço liga, eu faço estágio, ou vou pro congresso de psiquiatria, o que você acha? Eu acho que no espectro acadêmico universitário, eu acho que seria mais interessante
a questão das ligas, né? A questão de ligas, de rodas de discussão, assim, coisas que podem trazer um conhecimento um pouco mais inicial da psiquiatria. O congresso hoje de psiquiatria, ele é super interessante, só que às vezes ele não é tão aproveitado porque aí entra na mesma coisa que critérios de congressos de outras especialidades, né? Eles vão falar ali o que tem de novo, o que tem de refinado, o que tem de caro, essas coisas. E às vezes não sabe nem o grosso, né? E às vezes para a pessoa que teve pouco contato, ela não vai aproveitar muito esse ambiente. Então eu acho que a pessoa que quer fazer psiquiatria, que tem interesse na área, vai procurando na faculdade quem fala sobre isso, se existe uma liga, se existe um preceptor ou até um psiquiatra no serviço para, me dá um pouco aí, explica um pouco como é que é o paciente, vê de avaliar o paciente nesse viés do lado mais emocional, da parte do humor, da parte e aí você vai ver o quanto que dá para explorar isso mesmo no serviço acadêmico universitário, assim. Acho que é importante para o pessoal que está em casa, que vai prestar prova, às vezes está em dúvida, ou às vezes tem certeza, né, mas quer aproveitar e conhecer um pouquinho mais a especialidade ainda na graduação. Não, eu acho que sim. Acho que é um campo que é pouco explorado. Eu sei disso porque quando eu comecei também a frequentar a Liga de Psiquiatria no meu 6º ano, era uma coisa que não tinha muitos membros, muitos adeptos, né? Hoje eu acho que é um pouco maior, até porque a Liga deu uma crescida legal, pelo menos lá na Santa Casa, e tem gente até de outras faculdades que participa. Então é uma coisa que esses espaços estão abertos aí para alunos de maneira geral, para interessados, e eu acho que é super válido. Já fica até a dica, viu? Para quem ainda está na faculdade, olha, dica de ouro. Obrigada, Gustavo. Acho que a gente falou tudo, né? Eu acho que sim. Não sei se tem mais alguma pergunta. Não, eu tô contemplada. Acho que foi... Então tá ótimo. Muito obrigada, Gustavo, por aceitar o convite. Eu adorei conversar com você, entender um pouco mais dessa especialidade. Não, eu que agradeço. Eu fico à disposição. Foi o que eu falei pra você. Eu adoro falar sobre psiquiatria. Agora eu só tô falando pra mais gente. Muito obrigada a você que ficou até aqui. Até o próximo episódio. Nos sigam nas redes sociais. Se você tiver alguma dúvida ou tiver interesse em participar do podcast, é só deixar nos comentários que a gente vai responder. Até o próximo episódio. Tchau!